Nós queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Este é um culto da Igreja Cristã Maranata e nós estaremos iniciando este culto fazendo uma oração ao Senhor. Lembrando que este é um culto especial, um culto das senhoras. Nós vamos então, neste momento, convidamos aqueles que puderem a fazermos uma oração ao Senhor. Senhor Deus, nós clamamos pelo poder do sangue de Jesus sobre as nossas vidas, pedindo que o Senhor nos dê uma bênção de comunhão com o Teu Espírito. O Espírito Santo tem a liberdade de visitar as nossas vidas, clamamos assim em nome de Jesus. Amém. Neste instante, nós vamos cantar um louvor ao Senhor. Quando buscamos a Ti, Senhor, e com fé pedimos Teu perdão, confessamos nossos pecados e com Teu sangue nos purificar. Renova nossa comunhão, renova a fé em nossos corações, para que sejamos mais fiéis a Ti e entreguemos nossas vidas cada vez mais os céus se abrem e com poder os anjos trazem respostas do Senhor. Glorificamos ao nosso Deus que está vivo e reina entre nós. Renova nossa comunhão, renova a fé em nossos corações, para que sejamos mais fiéis a Ti e entreguemos nossas vidas cada vez mais no Teu altar. Glórias a Jesus, louvado seja o nome de Jesus. Vamos neste instante entoar mais um louvor ao nome do Senhor. O Deus a quem servimos é Deus forte na batalha, é Deus fiel. O Deus a quem servimos não nos desampara jamais. O Deus a quem servimos é um Deus perdoador, é Deus de amor. Ele é o nosso guardador, é
Glórias a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Neste instante, nós vamos ter uma oração por um dos nossos pastores. Meu Senhor Deus, nós clamamos pelo sangue de Jesus. Esteja, Senhor, cuidando de todas as famílias da Tua igreja, abençoando para que dentro dos lares tenha harmonia, tenha paz, que o Senhor possa ajustar, Deus, aquilo que for necessário para que o lar esteja cheio da bênção do Teu Espírito. Nós suplicamos assim, guarda, Senhor, o Teu povo e abençoe em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Nesse instante, nós vamos cantar juntamente com as crianças, intermediários e adolescentes. Vamos entoar um louvor em glorificação ao nome do Senhor. A noiva amada do Cordeiro está sendo preparada para o encontro com seu noivo na linda festa do céu. Diante do trono do Cordeiro expressará todo o amor. Aleluia, honra e glória ao nosso Salvador. Segue o Cordeiro para onde ele vai. Lá está ela tão formosa, preparada já está. Diante do trono do Cordeiro expressará todo o amor. Aleluia, honra e glória ao nosso Salvador. Cantará um canto novo e só ela saberá, pois somente os remidos deste canto entoarão. Diante do trono do Cordeiro expressará todo o amor. Aleluia, honra e glória ao nosso Salvador, ao nosso Salvador. Glórias a Jesus. Nesse instante, nós vamos ler a palavra do Senhor. Eu convido aqueles que puderem a ler conosco. Está no livro de Provérbios, capítulo 31, a partir do versículo 10. Esse texto também estará sendo projetado. Nos diz assim a palavra do Senhor. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubis. O coração do seu marido está nela confiado, e a ela nenhuma fazenda faltará. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho, trabalha de boa vontade com as suas mãos. É como navio mercante, de longe traz o seu pão. Senhor Deus, fala conosco pela tua palavra, pedimos em nome de Jesus. Meus queridos, a palavra nos diz a respeito da mulher virtuosa. Mas quem é a mulher virtuosa aos olhos do Senhor? A mulher virtuosa que a palavra nos fala, ela é especial, porque ela não é vista como é visto os homens, ou pela visão dos homens, mas ela é vista pelo Senhor. Ela não é vista pela sua aparência, pela sua capacidade intelectual, por aquilo que ela faz, por aquilo que ela produz, mas ela é vista pelo Senhor como a igreja fiel, que é cheia do Espírito Santo de Deus. A mulher virtuosa, ela tem intimidade com o Senhor. Ela busca o Senhor todos os dias e ela ouve a sua voz e ela caminha na direção do Senhor. Ela tem uma preocupação com a sua vida espiritual, com a vida espiritual da sua casa, dos seus familiares. É uma mulher que está todos os dias em comunhão com o Senhor, como a igreja fiel, que busca esta comunhão perfeita com o Senhor. E onde ela está? Onde está esta mulher virtuosa? Meus irmãos, esta mulher virtuosa, ela está como a casa firmada sobre a rocha. Ela tem a sua vida edificada na presença do Senhor. Vem as lutas, as provas, as dificuldades surgem. Muitas são as lutas do dia a dia, mas ela tem a sua fé firmada no Senhor como uma casa sobre a rocha. Os ventos, as dificuldades, mas ela permanece firme. Ela tem uma palavra firme, segura, porque ela sabe em quem ela está crendo. Ela tem experiências todos os dias de ouvir a voz do Senhor. E é interessante que a palavra do Senhor faz algumas comparações, muito interessante.
E a palavra diz assim: o seu valor muito excede o de rubis. É muito interessante esta comparação que a palavra fala da mulher virtuosa com o rubi. O rubi é uma pedra preciosa, uma pedra cara, pedra de grande valor, até mesmo de difícil, muitas vezes, encontrar. Nos faz lembrar também do sangue de Jesus, porque ela é uma pedra vermelha. Nos faz lembrar do sangue de Jesus que foi derramado em favor das nossas vidas. E muitas vezes alguém pode até perguntar, mas por que comparar com o sangue de Jesus? Por que fazer esta menção? Porque o sangue de Jesus, derramado sobre as nossas vidas, tem um valor especial. Foi um alto preço que foi pago pelas nossas vidas. A minha salvação, a sua salvação, ela custou um alto preço. Ela tem um alto valor. A experiência de conhecer Jesus revelado, de ter o Senhor cuidando das nossas vidas, é algo especial. Mas nós não compramos a salvação. Nós não pagamos por ela. Ao contrário, Jesus pagou pelas nossas vidas um alto preço. Ele derramou o seu sangue para resgatar as nossas vidas, para nos dar a bênção da salvação, para nos dar direito a termos acesso ao Pai. Então, o sangue de Jesus derramado sobre as nossas vidas, ele nos garante esta certeza, esta experiência com o Senhor Jesus. Então, por isso, a palavra compara, a mulher virtuosa, o seu valor excede ao de rubis. Por quê? Porque o sangue de Jesus, ele é mais precioso, ele é mais caro do que os valores desta terra, porque tudo aquilo que os valores desta terra podem comprar, porque Jesus nos deu vida eterna e vida em abundância. Ela continua dizendo aqui: o coração do seu marido está nela confiado, e a ela nenhuma fazenda faltará. Ou seja, mas por que o coração do marido? Porque a mulher, ela é de oração. Ela tem uma experiência diária com o Senhor. Ela transmite isso para os filhos, para o esposo. O esposo tem a certeza: olha, minha esposa é uma serva. Ela ouve a voz do Senhor. Ela intercede pelo nosso lar. Ela intercede pela igreja, pelos ministérios. Ela intercede pelos irmãos, por aqueles que estão enfermos. Ela se dedica à oração. Então, a mulher virtuosa é aquela que está cheia do Espírito Santo, que está tendo intimidade com o Senhor todos os dias. E ela cuida a cada instante, com muito zelo, daquilo que o Senhor lhe tem confiado. A família, os queridos, os familiares, a igreja, os ministérios. Então ela se dedica à oração, a jejuns, a ensinar os filhos a palavra, a transmitir uma herança espiritual, a falar do amor de Jesus, a mostrar aquilo que o Senhor tem feito na sua vida. Ela tem exemplos de experiências com o Senhor. E ela transmite isso também para as jovens da igreja. As jovens, elas veem nas servas do Senhor aquela bênção de servir ao Senhor. Por que a alegria de servir ao Senhor? Porque elas têm uma intimidade com o Senhor. Ela está sempre buscando. A palavra ainda nos diz assim: busca lã e linho, trabalha de boa vontade com as mãos. A lã nós usamos no período de frio. E muitas vezes surge o frio espiritual, aquele momento em que muitas vezes as pessoas começam a desanimar, deixam algumas coisas influenciar a sua vida, se sentem triste, abatida, mas a mulher virtuosa, ela está aos pés do Senhor. Ela não deixa o seu coração esfriar, ela não deixa o coração da sua família, da sua casa esfriar, porque ela está em comunhão com o Senhor. Ela está buscando ao Senhor e transmitindo a palavra do Senhor todos os dias. Ao amanhecer, ao entardecer, ela está sempre anunciando aquilo que Deus está fazendo. Então, o seu coração está aquecido. Ela busca lã, não só para ela, mas também esse aquecimento espiritual para a sua família. E nos fala também do linho. O linho fino fala de santidade. Nos fala da nossa busca e da nossa intimidade com o Senhor. Quantas vezes surgem dificuldades, problemas, muitas vezes pessoas querem trazer notícias que não são boas. Hoje, pelos meios de comunicação, recebemos muitas informações que não trazem nenhum benefício espiritual para a nossa vida. Ao contrário, muitas vezes, quando o homem dá ouvido a estas coisas, ele se enfraquece. Mas a mulher virtuosa, ela sabe separar, porque ela tem a santidade do Senhor na sua vida. Ela está sempre buscando comunhão. Ela não deixa que aquelas conversas que muitas vezes surgem de amigos, de vizinhos, de familiares, trazendo, você viu o que aconteceu com fulano, você viu o que aconteceu com ciclano, você sabe disso,
São coisas que muitas vezes desestabilizam a vida espiritual das pessoas. Mas a mulher virtuosa não. Ela sabe fazer separação. Olha, isso não vem do Senhor. Isso não vem do Senhor. Isso não vai trazer nenhum acréscimo à minha vida. E a palavra do Senhor no livro de Provérbios, capítulo 14, verso 1, diz assim: toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tula a derriba com as suas mãos. Então a mulher sábia, ela sabe fazer essa separação. Ela busca lã no tempo do frio. Ela tem o linho todos os dias da sua vida, porque ela tem essa comunhão com o Senhor. Ela quer a santidade para a sua vida espiritual, para os seus filhos, para o seu esposo. Ela intercede pelo marido, ela quer essa bênção também na igreja. Ela intercede pelos servos e servas do Senhor. E a palavra ainda nos diz: como um navio mercante que de longe traz o seu pão. Por que o navio mercante? O navio mercante é aquele que traz grandes mercadorias, de lugares distantes. Meus irmãos, e Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Ele veio ao nosso encontro, ele deu a sua vida, ele derramou o seu sangue, ele foi ali na cruz do Calvário, em holocausto em favor das nossas vidas, para que nós tivéssemos hoje o pão vivo. E a palavra nos diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu lhe der é a minha carne, e eu darei pela vida do mundo. João 6,51. Então a palavra do Senhor nos diz isso. Olha, o Senhor Jesus, ele veio da eternidade. Ele deu a sua vida, ele deu o seu corpo, para que nós tivéssemos comunhão com ele. E a cada instante a igreja fiel, ela caminha na presença do Senhor. Ela vive todos os benefícios da salvação. A mulher virtuosa, ela vive todos esses benefícios de buscar ao Senhor, de ouvir a voz do Senhor, de ter intimidade com o Senhor. Então, ela tem essa comunhão e o seu lar é um lar próspero na presença do Senhor. Nós temos lutas, todos nós temos lutas. Vivemos num mundo de dificuldades, mas temos o socorro do Senhor a cada instante. Quem sabe você que está participando conosco neste instante está vivendo momentos de lutas, mas Deus tem uma bênção para a sua vida. Deus quer operar na sua casa, na sua família. Não importa, né, o que você pensa, o que você vive, mas hoje é um dia especial. É um dia de você ouvir a voz do Senhor como uma mulher virtuosa, que ouviu, que entendeu o chamado do Senhor para a sua vida e trouxe para a sua casa todos os benefícios da salvação. Ela vive os recursos da graça. A igreja fiel do Senhor, ela vive esta bênção. E você é convidado a ter a sua experiência com o Senhor, a entregar a sua vida, entregar o seu lar. Não olhe para as lutas, não olhe para as provas, mas olhe para a bênção que o Senhor tem para a sua vida e para a sua família. Que o Senhor possa assim nos abençoar. Nesse instante nós vamos entoar um louvor ao nome do Senhor. Dirige-me, Senhor, faz esta candeia iluminar, que a enchas com teu óleo, para nunca apagar. No teu tabernáculo eu te encontro.
Glórias a Jesus. Nós estamos chegando ao final do nosso culto e nós vamos fazer uma oração ao Senhor. Senhor Deus, nós glorificamos ao Teu nome por estarmos na Tua presença. Pedimos que o Senhor venha assim receber o nosso culto, a nossa glorificação, continue a falar conosco pelo Teu Espírito Santo. Pedimos assim em nome do Senhor Jesus. Em Teu nome, Senhor, dizemos que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, as doces e eternas consolações do Espírito Santo do Senhor, repouso sobre todo o Teu povo, até a volta do Teu Filho amado Jesus. Amém. Glória a Jesus. Meus queridos, para você que está no exterior, nós temos um QR Code e você pode então acessá-lo e você será assistido por um dos nossos pastores. Para você que está aqui no Brasil, também temos um outro QR Code. Você pode acessá-lo e contar a sua experiência, aquilo que o Senhor tem falado ao seu coração. E se você ainda desejar uma oração em favor da sua vida, em favor do seu lar, nós temos um telefone no 0800 707 3076. Há um pastor que vai atender a você assim que você ligar. Deus tem uma bênção para a sua vida e para a sua família. A paz do Senhor Jesus.